Antes do Empório Rural? Eu acho. É uma história A vida pré-empório. A vida pré-empório, Pré-empório. né? Então, eu sou formado em comunicação social, né? E durante a minha caminhada como jornalista, eu sempre tive como objetivo trabalhar com esporte. Meu sonho era trabalhar com esporte. Eu olhava os comentaristas na TV e falava, caramba, os caras estão ganhando dinheiro para fazer uma coisa que eu faço com os meus amigos, por que eu não vou trabalhar com isso, né? Deve ser muito legal poder trabalhar com isso, estar ali ou na beira do campo ou dentro do estúdio falando sobre esporte. E aí eu me inscrevi no processo seletivo do Sport TV. Passei em algumas etapas do processo seletivo, chamava Passaporte Sport TV, que era para recrutar repórteres para trabalharem na Copa do Mundo. E eu caí exatamente na etapa de fluência em outra língua. Eu tinha uma noção básica do inglês, mas não era fluente. E aí eu falei, poxa, eu vou correr atrás de aprender inglês para valer e decidi que eu ia juntar dinheiro para tentar fazer um intercâmbio. Aí, com o passar do tempo, eu decidi que eu ia tentar ir para o Canadá, fazer um intercâmbio no Canadá. E eu trabalhava de manhã, trabalhava à tarde e comecei a entregar brownies durante a noite. Meu primo faz um brownie até bem conhecido lá em Juiz de Fora. E aí a minha irmã... isso tudo lá em Juiz de Fora? Não, aqui em Valença. Aí a minha irmã estudava em Juiz de Fora e trazia toda semana para mim caixa de brownie no ônibus e eu saía entregando em vários pontos de Valença, revendendo esse brownie dele. E na época eu tinha acabado de sair da faculdade. A Luísa Lute era da minha van, sabia que eu estava revendendo esses brownies e ela organizava a feirinha junto com a Camila do Yoga, a Camila Andrade. Ela organizava a feirinha e na segunda edição da feirinha ela falou, Marcelo, estou precisando de alguém para vender doce. Tem gente para vender artesanato, tem gente para vender comida salgada, não tenho ninguém para vender doce. Isso faltavam 2 dias para o evento. Legal, que ela contou mais ou menos a história aqui dessa da feirinha, época. né? Ela teve aqui também, então, ela contou da feirinha. E aí eu tava de bobeira, falei, Luiz, eu tenho brownie aqui, vou levar, eu vou vender. Acabou que a gente chegou lá, minha irmã foi para me ajudar, a gente chegou lá e só tinha uma mesa montada para feirinha. Tava marcado para as 9, né, para começar às 9, chegamos às 8h30 e tinha uma mesa montada que era a mesa do Empório Rural. Aí a gente montou logo do lado, ficamos eu, minha irmã, a Lívia com a tia dela que estava lá no dia para ajudar. Ficamos lá batendo papo um tempão e não chegava mais ninguém para montar e a gente ficou lá até 11 horas, meio-dia, só nós 4 conversando, batendo papo e tudo mais. A Lívia, malandra que falou, me passa seu contato que eu quero vender o brownie lá na loja. E eu caí no papinho dela, né? Passei meu contato pra ela, fui na loja, levei o brownie pra revender lá na loja dela. Aí eu cheguei lá, tava... Inocente ele que era. Tadinho. Só que quando eu fui lá, eu não fui igual eu ia nos outros pontos de venda. Eu fui arrumadinho, cheiroso, né? Aí agora quem que ficou bobinho aí? E aí eu cheguei lá, o pai dela tava por lá no dia, né? Ele, poxa, acabei de receber essa cerveja de um produtor de Rio Preto pra experimentar. Senta aí, vamos tomar uma cerveja. Eu falei, pô, ganhei na loteria. Primeiro dia. Já vou sentar e tomar uma cerveja com meu futuro sogro. E aí dali, como ela fala, a gente não se desgrudou mais, né? A gente foi se conhecendo. O Canadá tá aqui, ó. O Canadá Pois é, acabou que durante o processo foram mudando os planos, a gente foi se conhecendo, né? E hoje a gente tá junto há 6 anos. 6 anos. 6 anos que a gente tá junto. E agora noivos, inclusive. Finalmente tomou vergonha na cara. Sem pressão, não teve pressão nenhuma. Nem teve uma filha no meio também. Imagina. Gente, acho que o Marcelo resumiu bem. Vou contar um pouco o meu lado da história. Assim, ele contou o lado dele de inocente, coitadinho, né? Mas o meu lado da história é mais ou menos o mesmo, com outro olhar. Bom, eu sou valenciana, eu nasci aqui, mas eu e minha família, meus pais e minha irmã, a gente sempre ficou meio Valença, meio Rio, então eu brinco que eu cresci meio lá, meio cá. E eu estudei no Rio, me formei no Rio, comecei a faculdade lá, mas eu comecei a faculdade e não me formei, porque eu não me encontrava muito no curso que eu decidi fazer, que era Relações Internacionais. E no meio da faculdade, 2 tios meus moravam fora, moravam no México. O meu tio era hoteleiro, ele é hoteleiro até hoje. E aí a gente conversando e tal, falando, poxa, eu não estou feliz com a faculdade, eu escolhi errado, não era isso que eu queria para minha vida, vou começar de novo. E aí ele me fez um convite de ir morar com eles no México, sendo que eu já trabalhava em hotelaria, com o Sheraton no Rio. Ele falou, você já trabalha no Sheraton, que é a cadeia que hoje eu sou gerente geral aqui no México, você já trabalha com hotelaria, já fala outros idiomas, então vem para cá
tranca a faculdade, tira umas férias, eu te coloco aqui no meu hotel, você faz um estágio, vê se é isso mesmo que você quer, de repente você muda de curso, mas dá para aproveitar alguma coisa, mora com a gente e tal. Aí eu fui, a ideia era ficar 6 meses, e fui, adorei, me apaixonei por hotelaria, e meus tios são meus segundos pais, a minha tia principalmente, eu brinco que ela é minha mãezinha, e me acolheram super bem lá. Fui para ficar 6 meses virou um ano viraram 2 viraram 3, acabei ficando 6 anos morando no México. 6 anos? 6 anos, numa cidade maravilhosa que chama Los Cabos, que é no lado do Pacífico do México. E me aprofundei, né? Comecei como estagiária de hotelaria, passei por todas as áreas, que o cara é meu tio, mas me botou para trabalhar, assim, de verdade. E aí eu continuei trabalhando no hotel dele, depois tive uma oportunidade de mudar de hotel para um hotel que é 6 estrelas, que eu nem sabia que conhecia. Não, também não, né? que o máximo era 5. Eu achava também, mas lá é outro nível. E aí só tinha vaga nesse hotel para lava-prato. Na época eu já estava num nível legal, assim, de coordenadora de grupos no Sheraton e tal. Então, na teoria, seria dar um passo para trás. E eu topei. Eu falei, tudo bem, vamos embora. Aí fui lavar prato de novo, mudei de hotel, fui para esse hotel 6 estrelas, que chama Las Ventanas ao Paraíso. Dá um Google aí para ver as imagens, que vocês vão entender o porquê dessa loucura. E aí eu comecei no Las Ventanas como lava-prato, depois eu fui garçonete, depois eu fui hostess, aí gerente de restaurante, fui subindo assim de nível. Nesses 6 anos que eu morei no México, eu terminei virando subgerente do hotel. Então, assim, passei por todas as áreas da hotelaria, aprendi ali na raça, na prática. Legal que essa área de hotelaria tem disso, né? Você pode começar no lugar lavando pratos e vai subindo. Quem quer, legal, trabalha muito, rala muito, mas quem quer tem essa abertura de subir mesmo. E foi engraçado porque eles falavam assim, você fala espanhol? Eu falo, igual todo brasileiro fala, sabe? Todo brasileiro embola fala a língua e acha que tá falando espanhol, né? E aí lá na prática, lá na prática eu aprendi o espanhol mesmo, né? Já tinha o inglês eu já dominava já. E aí fiquei lá 6 anos, mas aí minha irmã falou que estava grávida, na época eu falava que não queria ter filho, então quando ela falou que estava grávida, mexeu muito comigo. Eu falei, bom, eu quero ir pro lado da minha família, eu quero curtir meu sobrinho, vai ser meu filho emprestado. O que eu estou fazendo longe? Porque ela não queria ter filho. Não queria. E agora... É verdade, agora eu sou apaixonada, mas aí é outra história. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá, deixa eu tentar resumir aqui. E aí eu falei com a minha família, eu falei, ai gente, eu tô longe há muito tempo, a gente acaba perdendo Natal, perde, sei lá, né, aniversário, perde tudo quando tá longe, né, porque diferente do Brasil, lá fora a gente não tem 30 dias de férias, não tem remuneração de férias, era 1 semana só de férias, então eu acabava perdendo muita coisa da minha família, e minha família é muito unida. Então eu tomei a decisão de voltar, logo depois que minha irmã falou, me estruturei para voltar. Aí larguei tudo lá no México. Até hoje eles me chamam para voltar para trabalhar lá. Mas foi um ciclo muito legal da minha vida, assim, eu guardo com muito carinho. Uma baita de uma experiência também. Não, foi assim, eu falo que eu sua meio mexicana, tenho tatuagem, assim, é muito carinhoso, assim, foi um período muito legal da minha vida. Eu falo que foi outra vida minha, né, minha vida passada. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei no Rio um tempo, continuei morando no Rio um tempo, não me encontrei no Rio, tentei trabalhar em um outro hotel, mas é diferente a hotelaria lá fora, de 6 estrelas, que você faz tudo muito personalizado. Aí eu fui para um hotel que era quantidade de gente, então era tudo muito corrido, não estava me adaptando a morar em cidade grande de novo. Nisso, a sua irmã estava aqui em Valença ou estava... Estava no Rio. Estava no Rio. E ainda não existia o Empório. Ainda não existia o Empório. Estava numa fase assim de vai existir, só que ainda não. Sei. Aí isso foi em 2016, mais ou menos, que eu voltei. Aí a gente no Rio, minha irmã já queria voltar para Valença. O meu pai forçou uma barra para ela voltar para Valença, porque aí depois o meu sobrinho nasceu, ela queria ficar mais tranquila com ele, né? E o meu pai chamando ela para voltar para Valença. O meu pai decidiu abrir o Empório. Minha irmã assumiu o Empório, eles dois formaram todo o Empório, toda a ideia e tal vem deles dois, o berço é deles, a minha irmã tem todo o mérito de
de criar essa coisa do pequeno produtor, de só trabalhar com o pequeno produtor do interior do estado do Rio, do Vale do Café. Ela fez a primeira curadoria. Minha mãe ajudou muito também, que minha mãe tem muitos anos de Sebrae, então ela tem muitos contatos. O meu pai, minha madrasta. Seu pai também tem muito disso, né? O seu pai tem muita participação aí na questão da cooperativa dos produtores rurais de Valença. Ele trabalha muito com esse pessoal. Conhece muita gente, né? Então, entre eles criaram o Empório. O Empório abriu as portas em 2017. E com a minha irmã, já com o bebê, né? Então, ela fala que eram os 2 filhos dela, o Tomás e o Empório. E ficou um tempo no Empório, ficou 1 ano no Empório, ela com o Tomás pequenininho, criando um filho mesmo e criando uma Empório. Empresa. Exatamente. Então, os perrengues que nós mulheres a gente sabe, né? E nesse meio tempo eu estava trabalhando em Angra, em um outro hotel lá. E aí minha irmã falou assim, se você quiser, vem ver como é que tá o Empório. Eu de longe estava ajudando nas redes sociais deles, assim, né? O basicão do basicão, que é o que eu sabia fazer. E aí, de longe ajudando, vinha, dava uma olhada, tentava entender como é que eu podia ajudar mais. E aí, eu de lá, ela de cá com o filho pequeno. Aí, meu pai me deu uma chamada também, falou, sua irmã precisa de ajuda, vem para Valença, a gente também te dá um suporte. E vê como é que vocês fazem, vocês 2 tocam o Empório, porque com um neném no colo e a loja crescendo, porque o Empório já nasceu já dando certo. A gente personaliza muito o atendimento. Então, a minha irmã, ela é muito mais carinhosa do que eu para receber as pessoas. Ela sentava, batia papo, conversava. Então, tem clientes lá na loja hoje que são da época da minha irmã. Ela cativa muitas pessoas, né? Então, quando eu cheguei para ajudar o Empório, eu fiquei 1 ano ajudando. E aí, a minha irmã, nesse 1 ano, ela decidiu se mudar de Valença para bem pertinho, assim, ali no Pará, né? Do ladinho, assim, tranquilo. E aí a gente sentou e conversou e decidimos que eu ia assumir a loja. Nisso eu assumi, dando um tremendo cuspe na testa, porque eu falava para todo mundo que eu nunca mais ia ficar em Valença, que Valença era pequeno, não tinha nada para fazer. Mas eu me apaixonei pela história da loja. Nesse meio do caminho, fui numa feirinha, né? Fiquei de olho num belo rapaz, moreno, alto, bonito, sensual. Menino do Brown, durante muito tempo fui o menino do Brown. Que eu não lembrava o nome dele por nada. Eu falava, aquele menino, tia. E ela, não lembra o nome dele. Eu, então é o menino do Brown. E ficou o menino do Brown. E aí a gente trocou uma conversa, né? Eu brinco que assim, eu olhei, gostei, falei, opa, vamos lá, né? Dá esse contato aí. Vamos desenrolar isso aí, essa carinha de árabe aí. Mas foi assim, a gente brinca disso, mas a verdade é que foi muito natural, né? A gente bateu o olho um no outro, teve uma troca boa, um papo legal, um sacaneando o outro já desde o primeiro, né? É verdade. A gente se zoa muito. Não, e desde o primeiro momento que a gente se encontrou, a gente ficou junto mesmo de vez, né? Nunca mais desgrudou, como a Lívia fala. A gente não desgrudou mais. Ele me enchendo o saco de mensagem, eu mandando mensagem também para ele, né? E já estamos aí assim.